Não começou a gravar ainda. Começou a gravar, então eu vou falar da prova para vocês. Primeira coisa, tá gravado, depois eu vou escrever lá. Mandem o texto de vocês em PDF. Por quê? Porque no PDF eu consigo entrar no texto e escrever. Aqui está faltando uma vírgula, aqui está faltando uma crase. Eu não fiz isso nos fóruns, porque, primeiro, é uma coisa que eu acho que é particular, né? Particular. De cada um, os problemas que eu acho também, né, de revisão. É, então eu não coloquei, e depois é muito difícil corrigir no fórum, né, porque eu não entro naquele texto de vocês, eu tenho que fazer uma resposta embaixo. Por isso que eu queria que vocês mandassem em PDF, eu vou escrever lá depois em PDF, vou tentar deixar só para esse tipo de arquivo, claro que pode ser em PDF. Não mandar em PDF, só mandar em Word, tá? Não mandar em PDF, ao contrário. Não mandem em PDF, porque no PDF eu não consigo entrar para escrever. Então, mandem em Word ou qualquer outro tipo de arquivo aberto. Arquivo de Word, arquivo de, sei lá, pode até mandar no Page, porque eu tenho o aplicativo, bloco de nota, enfim, algum arquivo que eu consiga editar, tá? Para eu entrar no arquivo de vocês e escrever ali no arquivo de vocês, vocês vão ver que ajuda muito. Aqui há um salto no argumento. Aqui há uma construção truncada por causa disso. Aqui o verbo está mal colocado por causa disso. Aí a gente vai conversando junto dentro do texto de vocês, tá? E eu vou falar agora aqui das perguntas do texto, tá? Vocês viram que exatamente o que eu falei é mais ou menos uma reformulação do que vocês já fizeram no fórum. Então, tem a avaliação, tá? Eu coloquei aí um desenho do Rupert Robert da Queda da Bastilha, tá? Que é um pintor da época da Revolução Francesa que pintava sempre a cidade de Paris meio convulsionada, assim. E aí eu coloquei essa epígrafe do texto do Adorno, que é o texto que nós trataremos hoje, né? Não caberia uma interpretação metafísica de Kant imputar-lhe uma ontologia latente, mas sim ler a estrutura do conjunto do seu pensamento como uma dialética do iluminismo, que a dialética por excelência, Hegel, não percebe, porque apaga na consciência da razão unitária o seu limite e com isso desemboca na totalidade mítica, que ele tem por reconciliada na ideia absoluta. Então, o que o Adorno faz, vocês não precisam comentar a epígrafe, é exatamente apontar aquilo que ele acha interessante no texto de Kant, mais até do que no texto de Hegel. E a gente veio falando dessas questões até agora, né? No texto de Kant, ideia de uma história do ponto de vista cosmopolita, que a gente viu, Kant fala da racionalidade, que é a racionalidade da humanidade, que é uma racionalidade que tem uma marca da natureza, que faz com que essa própria marca da espécie leve a natureza para o melhor, ou para o aperfeiçoamento. Mesmo que esse aperfeiçoamento se valha, e é isso que interessa muito ao Adorno, de antagonismos. Então, são esses antagonismos que vão provocando, vamos dizer assim, na racionalidade, esse movimento que é natural. E o que o Adorno diz nessa epígrafe é que, ao contrário de Hegel, e exatamente porque Kant não colocou em questão exatamente o movimento dessa racionalidade, não explicitou exatamente como essa racionalidade vem a ser no tempo, aquilo que a gente viu no texto do Hegel, exatamente por ter conservado um certo núcleo que Kant não explicita exatamente que é esse núcleo da natureza. Kant não diz o que é a natureza ou como a natureza funciona. Exatamente por ter mantido alguma coisa fora da razão, que é essa natureza humana ou essa natureza antagônica, é que Kant, para Adorno, foi superior ao próprio Hegel nessa dialética, porque ele mantém uma espécie de dialética entre racionalidade e natureza, sem que a natureza seja, num certo sentido, subsumida ou transportada para dentro do próprio movimento da racionalidade, né? Que é o que acontece em Hegel, no certo sentido. A racionalidade se desdobrando no tempo que vem a ser esse tempo do espírito, né? É um pouco isso que aparece no texto do Hegel. Em Kant sobra sempre essa borda, que é essa natureza um pouco intocada, que fica ali como uma espécie de fora da razão, de externalidade da racionalidade, com a qual a racionalidade está sempre em embate. E, nesse caso, para Adorno, Kant foi superior até para entender o problema da dialética do progresso que o próprio Hegel, o dialético por excelência, porque Kant mantém uma dialética muito mais
forte, no sentido de que a oposição entre a racionalidade e natureza se conserva. Alguém tinha levantado a mão. Quem levantou a mão? Bom, tá, beleza. Eu vou então para as perguntas agora. A pergunta 1. A avaliação é com consulta, mas não serão aceitas respostas idênticas ou parafraseadas de texto da internet. Os textos a serem utilizados são os citados no programa do curso, nada além disso, não precisa citar mais nada fora. A partir dos métodos de análise de textos estudados, faça um comentário, ou seja, a partir do método estrutural, faça um comentário do texto de Kant, resposta à pergunta, o que é esclarecimento, tendo como tônica o seguinte fragmento. Que limitação, porém, impede o esclarecimento, Alfredo? Qual não o impede, até mesmo favorece? Respondo, o uso público da sua razão deve ser sempre livre e só ele pode realizar o esclarecimento entre os homens. Então, essa questão que eu acho que é central, um pouco no argumento tal como a gente viu se desdobrar, né? Então, eu falei bastante desse argumento, vocês fizeram esse exercício já está lá postado o comentário. Vocês podem fazer o quê? Olhar todos os colegas, não são muitos textos, né? Tem 22, eu acho. Todos os comentários que eu fiz, onde eu apontei uma coisa mais legal, menos legal. É claro que os meus comentários, eles foram muito mais no sentido do método, tá? Não é que alguma coisa está errada. É simplesmente que, quando você não capta exatamente o movimento da estrutura, e eu acho que essa é uma questão, você pode deixar algumas coisas que você traz de fora e você não diz de onde você trouxe, passar por dentro do argumento, sem que o seu leitor ou você próprio, o próprio escritor, tenha se dado conta desse elemento. Então, esse elemento ele é transportado sem ser analisado. É claro que aqui a gente está trabalhando num universo muito seguro, né? A gente sabe o que é iluminismo, mais ou menos, a gente está num núcleo mais ou menos pactuado de temas. Quando a gente não está num núcleo pactuado de temas, você saltar ou trazer coisas de fora sem que essas coisas tenham sido bem avaliadas, faz com que você também possa levar impurezas, para falar como Rousseau, para dentro do seu argumento. Por exemplo, quando você traz para dentro daquela argumentação do Rousseau, que era um trechinho muito pequeno que a gente leu, elementos que não estão ali, por exemplo, sobre o estado de natureza, o bom selvagem, as questões do contrato social. Todas elas, é claro que elas estão implicadas naquilo, mas quando você traz, sem necessariamente entender como é que aparece a noção de bom selvagem ou a noção de estado de natureza no próprio argumento do Rousseau, o que a gente faz é muitas vezes repor coisas que a gente acha que sabe, ou preconceitos didáticos que foram prespregados, que foram colocados, que foram etiquetados a essas personagens, ou a leitura canônica desses textos. E se perde exatamente o novo que esse texto pode abrir ao perceber como ele se movimenta. Então, é isso que eu cobrei um pouco de vocês. Não é que está errado dizer que Rousseau é iluminista, que ele contraria os seus contemporâneos, que Rousseau escreveu o contrato social, tudo isso é sabido. Só que não está ali no trecho. Ou seja, falando de outro modo, você e o seu leitor, se o seu leitor, ao seu leitor é solapado um elemento, um dado, que, ao contrário, você está usando para construir seu argumento, o seu leitor é seu refém. E se você estiver mentindo ou errando, o seu leitor vai junto. Então, um argumento bem construído, é claro que no limite sempre tem coisas que a gente traz e não explicita, mas um argumento bem construído é aquele que é capaz de dar, vamos dizer assim, o movimento de todos os conceitos que ele traz para dentro do seu texto. Enfim, de dar para o seu leitor, portanto, um chão firme para seguir junto com a argumentação. Tá? Então, essa é uma questão que eu acho que é importante e que o método estrutural traz para a gente. Tá? Então, é essa questão que eu falei aqui na pergunta. Então, essa primeira pergunta é, na verdade, uma reelaboração dos dois primeiros fóruns. 2. Compare nos autores citados abaixo como cada um entende a noção de história da filosofia. Kant, né, na resposta à pergunta o que é esclarecimento, uma época não pode se aliar e conjurar para colocar a seguinte em estado em que se torna impossível para esta ampliar seus conhecimentos, particularmente os mais imediatos, purificar-se dos erros e avançar mais no caminho do esclarecimento. Isso seria um crime contra a natureza humana, cuja determinação original consiste precisamente neste avanço. Por isso que eu coloquei aquele epígrafe de Adorno. Se conserva um pouco esse elemento da natureza como algo que é uma espécie de
marca essencial da própria espécie humana que não se põe em questão, né? Então, essa natureza que permanece ali, sem ser transformada em conceito, sem ser conceituada pela racionalidade, como acontece em Hegel. E a dominação da natureza, ela fica sempre se pondo novamente em Kant, né? Então, existe uma natureza aqui, colocada diante da racionalidade, com a qual a racionalidade precisa se haver o tempo todo, em busca, em prol disso que é, em Kant, evidentemente, um elemento positivo e entusiasta, inclusive, que é o caminho para o esclarecimento. E a gente vai ver isso em Adorno, que o entusiasmo também é colocado entre parênteses, mas Adorno entende que esse movimento, principalmente desse texto que a gente leu, Ideias de uma História Universal do ponto de vista cosmopolita, põe de forma muito candente e muito contemporânea também, porque o que o Adorno vai tentar entender é como continuar mantendo no horizonte uma ideia de progresso, apesar de todas as críticas que essa ideia levantou durante o século XIX e o próprio século XX. Quais são as críticas que se tem em torno dessa noção de progresso? Inclusive, uma das críticas vem do Walter Benjamin, que é um dos interlocutores mais fortes de Adorno. Mas como manter, vamos dizer assim, algum tipo de movimento ou de esperança nesse conceito de progresso? E aí é que Adorno encontra uma solução, e é também a gente pode falar de um certo anacronismo controlado, num texto que é kantiano, que é esse texto que é anterior à própria dialética de Hegel, né? Então, que é anterior à própria forma, vamos dizer assim, que a noção de progresso toma, ou que a noção de modernidade constitui com Hegel e provavelmente, possivelmente com Marx, né? E posteriormente com Marx. Continuando aqui, então, a tradição não é estátua de pedra, mas é viva e continuamente vai se enriquecendo com novas contribuições, da maneira de um rio que engrossa seu caudal, à medida que se afasta da nascente. O conteúdo dessa tradição é formado por tudo quanto o mundo espiritual produziu, e o espírito universal nunca permanece estacionário. Ora, é do espírito universal que devemos nos ocupar aqui, mas o espírito do mundo não pode cair nesse repouso indiferente, como se deduz do simples conceito essencial do espírito, pois que seu viver é o seu agir. E continuando, por conseguinte, o desenvolvimento do espírito consiste em seu extrinsicar-se e seu cindir-se é simultaneamente o vir a si mesmo. A gente estudou muito, falou muito sobre isso. Esse ser consigo mesmo do espírito, este vir a si próprio, pode ser considerado como seu fim mais elevado e absoluto. E isso só ele quer e nada mais. Tudo que desde a eternidade aconteceu, no céu e na terra, a vida que de Deus, o quanto se opera no tempo, de Deus e quanto se opera no tempo, visa apenas que o espírito se conheça a si próprio e se recolha em si próprio, desdobrou-se, alienou-se, mas somente para se poder encontrar e para voltar a si próprio. Tá? E aí a crítica de Nietzsche, que a gente viu a aula passada. Mas quem aprendeu antes a curvar as costas e inclinar a cabeça diante da potência da história, acaba por acenar mecanicamente a chinesa seu sim a toda a potência. Seja este um governo, uma opinião pública ou uma maioria numérica. E movimenta seus membros precisamente no ritmo em que alguma potência puxa os fios. Se todo sucedido contém em si uma necessidade racional, se todo acontecimento é o trunfo do lógico ou da ideia, então depressa, todos de joelho, e percorrei ajoelhados toda a escada dos sucedidos. Então, essa é a parte do Nietzsche. Então, vocês vão fazer o quê? Analisar cada um desses trechos, mostrando como cada um desses trechos traz elementos que os aproximam e o que os distanciam. Enfim. Agora, a questão são duas questões só. Volto a dizer, escritas em Word, para que eu possa editar, em arquivo editável, tá? Respostas completas, como se o seu leitor não frequentasse a aula. O seu leitor só tem diante dele o seu texto. O seu texto tem que ser, portanto, absoluto, ele tem que ser autossuficiente em si mesmo, ele não pode depender de explicações que não estão ali. Por exemplo, como disse a professora, como vimos. Não, a gente não viu, a gente está vendo. Então, é um texto de explicação autorreferente. Então, é uma redação, tá? Não é uma resposta de pergunta. Eu acho que sim, que Kant disse isso. Não, eu quero saber o como ele disse, que você explique isso de uma maneira muito clara, textual, argumentativa, para um leitor, como se você estivesse escrevendo um artigo ou um texto de uma aula, tá? Então, respostas longas. Citação, tá? Toda vez que vocês usarem um texto alheio,
abre aspas, cita, tá, coloca de onde você tirou, tá, plágio, entre aspas, é crime, tá, não estou dizendo para você que vocês cometem crime aqui, mas você já tem que ficar sempre atentos a isso, porque caso vocês produzam algum elemento que possa ser considerado plágio, isso vai prejudicar muito vocês na carreira, acadêmica. Tem professor que acha isso o fim da picada. Num certo sentido, o que o plágio põe? O que é plágio? Quando você traz alguma coisa da internet, cola ali, pá, e o professor percebe, quando isso ocorre, pode ser que foi só num lugar, mas todo o pacto que é estabelecido entre professor e aluno foi rompido. Existe um pacto aqui, que eu estou fazendo uma pergunta que você está se desdobrando para conversar comigo, para dialogar com o professor. E eu estou dialogando com vocês, por isso que eu faço questão, eu vou ainda comentar o fórum do Hegel, de comentar tudo que vocês escrevem, porque a gente está dialogando, a gente está conversando, né? A gente tem um pacto que foi estabelecido pelo programa, que eu apresentei no começo do curso, e pelos textos que a gente está lendo e tentando esmiuçar juntos. Quando você traz uma coisa que é fora desse pacto, você está mostrando que você mentiu, você rompeu esse pacto. Então, muitas vezes o professor fica realmente muito ofendido. Vai se sentir muito ofendido. É uma grande ofensa. Mesmo que depois você venha se desculpar, não é isso, é que eu não entendi nada, que estava perdido. Eu compreendo porque eu sou uma pessoa assim, que aquela frase latina, né? Todo que é humano não me é estranho, eu não sou moralista, eu não fico dando sermão, tal, não gosto dessas coisas. Inclusive, entendo que às vezes você está num desespero tal que você sai um pouco, ai meu Deus, não sei o que fazer, vai lá na internet catar qualquer coisa, mas não façam isso, é melhor não responder, tá? Estou falando para vocês, como alguém que já viu acontecer muita coisa na academia, inclusive de pessoas perderem o título e a vaga na UNB, por questão de ser confirmado e comprovado que partes do texto dessa pessoa, que ela está dizendo que é dela, porque não tem aspa, porque ela não diz de onde ela tirou, são plágios. Isso é muito problemático, tá? Então, cuidado. E depois de ter falado tudo isso, quantos dias vocês precisam para me entregar essa prova? Sendo que, vou colocar aqui, nós estamos em setembro, no final de setembro, a semana que vem, volto a dizer, é uma semana na qual vocês vão se engajar na semana universitária. Eu mandei para vocês lá o link do Comunidade, que é aquele evento que eu vou apresentar trabalho no Comunidade, se vocês quiserem ir lá me prestigiar, vou até espirrar depois de ter falado isso, espera aí. Aí, espirrei, aí vai ficar gravado. Então, eu vou estar apresentando trabalho nesse Comunidade, que é uma tentativa de pensar a África e as noções de comunidade. Eu não vou falar da África, mas, enfim, vou falar de uma noção comunitária aqui de Brasília. Há também aquele evento que é do departamento do Instituto de Ciências Humanas, cujo departamento de filosofia é parte, que é o Falas, que vai ser sobre religiões, né? Vocês também podem se inscrever pelo SIGA. Vocês vão estar engajados nesses eventos e vários outros eventos que eu falei para vocês podem olhar lá na Semune, mas ao mesmo tempo não tem aula, né? Então tem essas duas coisas. Então vocês têm uma semaninha aí para ler, para colocar as coisas em dia, mais sossegado, tal. E aí a gente entra em outubro, né? Em outubro, eu estou em agosto. A gente entra em outubro, né? E a gente tem todo o mês de outubro e as aulas acabam dia 6 de novembro e a gente vai ter mais um exercíciozinho ainda na segunda parte do curso. Então, eu queria que vocês calculassem aí quando vocês gostariam de me entregar esse trabalho intermediário. Vale lembrar também que é muito interessante que eu consiga responder para vocês, dar um feedback, dar uma resposta, dar um comentário, ler os textos em tempo durante o curso, porque é bem legal isso, porque a gente consegue conversar. É claro, depois, se atrasar muito, porque às vezes atrasa, tá? A gente ainda tem 2 semanas, até dia 19 de novembro, para entregar a nota. Então, claro, vocês vão receber um comentário, tá? Principalmente, por isso eu peço encarecidamente que vocês coloquem no aprender, tá? Principalmente porque vai pelo aprender, cada um vai pegar a sua resposta, aí a resposta é só sua e só você vai ver, tá? Ninguém mais vai ver. Mas aí já se perdeu um pouco, né? Já foi o curso, você não consegue voltar a conversar comigo, né? A gente não tem essa troca. Então, pensando em tudo isso, quando vocês achariam que ficaria bom para entregar esse trabalho que eu coloco lá, essa data que vocês escolherem?
8/10. Sim, dá 2 semanas. O que vocês acham? Pode ser, professor. Tá, vou marcar aqui, hein? E aí vou colocar lá, então, tá, no fórum. Lembrando que eu vou começar a ler o fórum de... Eu só tô atrasadinha, porque eu tenho 2 outros fóruns, que são esse do... É o do Rousseau e um mais ou menos igual a esse que vocês fizeram do Kant, que é do direito. Eu estou terminando, que a turma é enorme, muito maior que de vocês. Mas aí eu vou ler também o do Hegel, mas eu quis ler esses 2 últimos, porque o que é mais problemático ali não é tanto o conteúdo, mas a forma, né? Então, um pouco apontando as questões, aqui, mais aqui, menos ali. E já foram exercícios bem precisos, né? Primeiro você vai só num trecho, depois você faz a leitura de um texto inteiro, depois você volta apenas um trecho. Então, esse exercício que vai do pequeno para o grande, para o pequeno novamente. Então, é esse trabalho que a gente vai fazer agora na prova. Então, dia 8, prova de HF, ok? Fechado? Então, eu vou colocar lá amanhã, agora, claro, está fechado, tá? Eu não coloquei data nenhuma, exatamente para a gente decidir. E eu coloco lá amanhã, e aí vocês já podem começar a pensar, a ler, a ouvir os vídeos. A gente baixou as aulas já. Essa daqui, a aula que eu vou fazer hoje, a aula que a gente não colocou lá ainda, porque a última aula sobre Adorno foi um aluno que apresentou, e aí, como eu fiquei interferindo, a transcrição ficou muito confusa, mas vocês podem ler também, se vocês quiserem. Bom, e aí eu queria falar hoje sobre esse texto Progresso. Vocês tiveram tempo de ler? Tudo bem, não precisa ficar... Como eu disse para vocês, eu entendo completamente a questão de não ter tido tempo de ler e também de ter tido uma certa dificuldade de ler. Por que eu escolhi esse texto, que é um texto difícil e não é um texto para ler no primeiro semestre? Por que eu quis escolher? Porque, se vocês perceberem, o texto começa falando desse primeiro texto que a gente leu. Ideias de uma história universal do ponto de vista cosmopolita. Ele fala desse texto, ele fala exatamente dessa questão kantiana da natureza, da natureza e da história, e como a natureza, na dimensão da espécie humana, ela tem por meta, vamos dizer assim, a própria natureza, que a racionalidade humana venha se esclarecer. Então, ele fala um pouco isso. Depois, ele toma as questões que aparecem no Hegel, que é aquela ideia da dialética, do que a gente está vendo aqui, que está no texto também da prova de vocês, de que o extrinsicar-se do espírito é para isso que existe todo o universo, veio a ser para esse extrinsicar-se do espírito. Então, é o que Adorno diz lá na nossa epígrafe. Então, é como uma espécie de completude do absoluto que engloba, inclusive, a própria natureza conceituada por Hegel. Isso é a compreensão do Adorno. Então, ele fala disso, apontando o ganho que há em Kant manter exatamente esse antagonismo. Lembra dos antagonismos que Kant fala? Esses antagonismos que são internos à própria noção de progresso. Por que eu quis escolher esse texto? Porque do pouco que a gente leu, e leu estruturalmente, portanto, leu e compreendeu o argumento, já é possível perceber o quanto é importante conhecer esses elementos da tradição para mover esses elementos da tradição para um outro texto, esse texto que é de 69, que é um texto que vai falar de questões contemporâneas, que repõe questões da tradição. Então, o pouco que a gente conhece da tradição, ele já permite que a gente entre num texto difícil com um instrumental diferenciado. Você pode ler esse texto sem ter lido Kant, sem ter lido Hegel, sem ter lido Agostinho, a gente não leu Agostinho, mas, evidentemente, sem ter lido esses textos, você fica um pouco à mercê do texto de Adorno. E esse é o grande perigo, eu acho, da filosofia contemporânea. Primeiro que alguns textos são encantadores, esse texto eu acho lindo. Mas se você não entende muito bem o mecanismo que está funcionando ali a partir dos elementos mediados pela história da filosofia, você às vezes toma esses grandes autores contemporâneos como uma espécie de guru, porque você não entende como eles chegaram nesse argumento. Principalmente porque eles trabalham, às vezes, com a história da filosofia de forma muito pouco didática, né? Nesse texto do Adorno, principalmente, embora o Adorno seja um autor muito didático. Ele fala também, num determinado momento, e eu falei isso para vocês quando eu estava falando do texto Nietzsche, da posição nietzschiana.
que para ele, para Adorno, ele considera como uma espécie de racionalidade, de anti-hegelianismo, de anti-racionalismo total, vocês viram ali, em que você joga todo o problema para dentro de uma espécie de interioridade, que acaba sendo subsumido, vamos dizer assim, acaba sendo resumido naquela cena do Nietzsche, aquele homem que falava contra a humanidade, que falava contra a compaixão, abraçando o cavalo que está sendo espancado. Ou seja, você não consegue sair muito desse mesmo imbróglio crítico em que você se põe, porque você não tem como mover esses elementos críticos, que é um pouco que aparece para o Adorno nessa figura da crítica nietzschiana à noção de história. Não essa que a gente leu, mas Nietzsche em geral. Então, você já vendo que o posicionamento desses autores dentro da história da filosofia já permite que vocês compreendam melhor esse texto do Adorno, percebe? Se vocês tivessem pego esse texto logo de cara, sem entender muito bem qual é a posição kantiana, o problema hegeliano, que se desdobra também no problema de Marx, né, como diz Adorno, né, porque Marx, afinal de contas, em larga medida, é um hegeliano que só não vai seguir essa ideia de que é o espírito que se move, mas, na verdade, é o atrito material que se move, mas pensando muito essa dialética que desenha completamente o movimento da história, e isso está em Marx, Adorno retoma essas personagens para pensar exatamente qual a dimensão que a gente ainda pode, em 69, vale lembrar, avançar em relação a essa noção moderna, por excelência, que é a noção de progresso. O próprio Adorno fala em um determinado momento do texto que aparece com os iluministas, aparece propriamente com Condorcet, aparece no Rousseau, no Voltaire, essa ideia de que a história tem um vetor, e de que nós vamos para o melhor ou para o pior. Então, essa noção, que é uma noção moderna, que é uma noção de uma temporalidade moderna, que foi criticada pela própria burguesia que moveu a Revolução, quando já não precisou mais dessa ideia de progresso, ela pôs de lado e disse, olha, as coisas sempre foram assim, então vamos continuar assim, ou seja, sempre foram assim, desde que eu cheguei aqui, a burguesia, eu me entronei aqui, e a gente naturaliza esse que era um movimento do progresso. E retira essa força, que é a força progressiva do progresso, essa força da emancipação, exatamente ao operariado, que ele fala exatamente desse movimento na burguesia. Na burguesia se consolida como uma classe vencedora e apaga os movimentos dialéticos do progresso que ela mesmo tinha patrocinado. Então, ele diz isso de uma das noções de progresso, que é quando a noção de progresso se transforma numa ideia mítica. É um mito, é uma utopia. Isso nunca vai se dar. Então, essa é uma das despedidas da noção de progresso que Adorno acha problemática, exatamente porque você perde qualquer elemento de esperança na noção, que a noção de progresso, apesar de todos os seus problemas, carregava. O outro grande problema de se abandonar qualquer tipo de dialética na noção de progresso é perder a noção de que a ciência ou a cientificidade tem um vetor, ou tem uma importância em relação a algo que também vai ser muito criticado. Ele começa o texto criticando isso, que é a noção de humanidade. Então, você critica a noção de humanidade, porque a humanidade, evidentemente, é excludente, e ele cita lá no começo do texto dele a Ode à Alegria, né, que é do Schiller, que é musicada pelo Beethoven, que é venham aqueles que são irmãos, quer dizer, quem não é irmão sai daqui. A humanidade, ela sempre se constitui como nós e os outros, né? Alguma coisa ficar fora, como aquela fada esse é o exemplo do Adorno, como aquelas fadas das histórias que não recebe o convite para a festa, né? Porque o convite vai parar por debaixo do tapete, né? Então, é sempre como se você constitui esse todo, excluindo alguns. Então, essa crítica à noção de humanidade e essa noção que opera em Kant, que opera no iluminismo, ela é feita pelo Nietzsche, por exemplo, que depois ele coloca o problema. Só que ao se abandonar essa noção de humanidade, é isso que é a grande crítica que ele faz à postura nietzschiana, que fica abraçado com o cavalo, né? Acaba beijando o cavalo, né? Não, fica abraçado falando bom dia para o cavalo, é exatamente a impotência que você fica nessa situação, porque se você perde exatamente um vetor para a ciência não vai parar, ao contrário, ela vai se instrumentalizar ao infinito, como dominação da dominação da dominação da dominação, sem nenhum tipo de preocupação com alguma reconciliação quanto a essa dominação da natureza, que é o que a gente vê hoje em dia na nossa noção de ciência, que é uma dominação sem freios da natureza,
apenas para o acúmulo, que não tem mais no horizonte a felicidade do homem ou a qualquer noção de humanidade, né? Então, se você for falar para um cara do agronegócio, tá, mas o que é a sua empresa aí da soja aponta em relação à emancipação da humanidade? O que você acha que o cara vai fazer? Ele vai rir da sua cara, ele vai dizer, filho, a bolsa de valores, o lucro, a produtividade, o déficit, a balança comercial, tal, tudo isso que é factual, real, se sobrepõe a uma noção que parece perdida, exatamente porque foi descartada dessa ideia de progresso. Então, Adorno vê esses dois perigos. A noção de se transformar, de se conceder ao progresso uma espécie de transformar o progresso numa espécie de arcaísmo mítico, que é o que a burguesia fez, assim que não precisou mais dessa noção, que tem o seu reverso na transformação da ciência numa espécie de acúmulo do acúmulo do acúmulo do acúmulo, que não tem mais, né, no horizonte qualquer norma de emancipação, qualquer vetor emancipatório. Portanto, que fez a crítica da humanidade, no fim das contas, para engolir essa humanidade, não em algo mais humano ou em algo que consegue escapar dessa crítica a uma humanidade excludente, mas simplesmente para descartar essa noção e virar uma espécie de inação, a inação Jung-Stil, que ele diz, né, do decadentismo do século XIX, né, essa inação nietzschiana, que cai num irracionalismo, que cai numa espécie de decadentismo da Salomé do Oscar Wilde, né? Que ele diz que essa figura que fica perdida nos vapores e fica ali na sonolência, do ópio. Então, você perde qualquer dimensão de projeção, você fica numa espécie de escape. Então, é um pouco esse é o panorama geral que ele põe do problema do progresso, da noção de progresso. E ele diz mais, vocês vão estar me perguntando, professora, mas em nenhum momento apareceu a noção de progresso, nem no texto do Kant, nem no texto do Hegel, não aparece muito em Marx. Por que a gente está falando de progresso? Porque, afinal de contas, toda a noção de emancipação que a gente leu até agora carrega no seu bojo essa noção de progresso, né? Então, a emancipação kantiana, ela vai para o melhor. Ela pode ser barrada? Sim. E, ao ser barrada, você cometeu um crime contra a própria natureza humana, a própria natureza, porque a natureza pede que essa racionalidade se desenvolva para o melhor, para o progresso. Em Rousseau, e o Adorno também cita a perspectiva rousseauista, não sei se vocês se lembram aí, existe essa noção de perfectibilidade, né? E de uma espécie de desnaturação. Mas existe também uma espécie de vetor, né? Uma espécie de ideia de controle, né? Dessa desnaturação. Então, se a ciência e as artes elas levam a uma desnaturação, porque elas levam a uma espécie de massificação e mascaramento, né, dos costumes, existe ainda uma possibilidade de escapar desse refinamento, dessa purificação dos costumes, exatamente barrando esse excesso, né? Então, existe sim uma ação nesses elementos que precisa ser recuperada de alguma forma, claro que não do ponto de vista kantiano ou do ponto de vista hegeliano puro. O melhor vetor em Adorno é a emancipação do que nos sobrou, né? Porque toda a crítica do Adorno à noção de emancipação é ela ter perdido, vamos dizer assim, o seu próprio motor, né? Então, e isso é muito interessante nesse texto do Adorno, principalmente, porque Adorno é um grande crítico ao esclarecimento. A Dialética do Esclarecimento, como eu falei para vocês, é talvez um dos maiores livros do século XX, do Adorno e do Horkheim, vai fazer exatamente as contas com essa razão iluminista, que ao fim e ao cabo se transforma numa razão instrumental, numa racionalidade instrumental, que foi operacionalizada por uma classe, a burguesia, enfim, no século XIX, que se transformou no mito do positivista do progresso, no mito cientificista, enfim, ele vai fazer toda essa crítica a essa noção que se deve a Kant, que se deve a Rousseau. Não sei se vocês se lembram que eu citei no videozinho sobre Hegel a musiquinha que está nos Miseráveis, do Victor Hugo, ou Victor Hugo, como vocês preferirem, em que o menino Gavroche canta quando ele vai ser baleado, que se eu cair no chão é por conta de Rousseau, se eu tomei estou na sarjeta é por conta de Voltaire, ou seja, tudo isso que se foi prometido, essa promessa de emancipação, que foi depois carreada novamente
para a própria classe dominante, que é a burguesia, e desapareceu do horizonte, que é um pouco o que o menino fala. Me foi prometido pelo iluminismo todos esses movimentos, e agora eu estou aqui tomando bala, né, dos soldados, exatamente por procurar essa emancipação. Então, Adorno, nesse texto, ele fica procurando algum vetor de esperança nessa noção de progresso. E como que ele faz isso? Ele faz isso, e aí, entrando um pouco mais no texto, ele vai dizer que a noção de progresso, então, é essa noção eminentemente moderna, e ele vai encontrar, talvez, o seu primeiro movimento, e também já reconduzindo esse movimento a uma certa ideologia, mas ele encontra esse primeiro movimento em Agostinho, que é exatamente essa ideia de que a razão precisa se haver com a sua história, com a sua historicidade, ela precisa, eu cito Adorno, mergulhar no empírico para mover-se para o próximo passo. E ele encontra essa questão já na tópica agostiniana da redenção. Não sei se vocês vão ler depois Agostinho e tal, mas Agostinho tem a cidade de Deus, mas ele tem a civitas terrena, né? A cidade terrena, a cidade dos homens, né? Essa cidade dos homens, na qual você pode ter esse movimento racional de redenção, muito embora ele esteja separada dessa redenção final, que é a redenção divina, teleológica. O que o Adorno está mostrando? É claro que a noção de progresso, e ele mostra isso, ela tem um fundo teleológico cristão, porque muito se apontou para dizer que o progresso era um mito, principalmente a burguesia fez isso, a laicização do tempo cristão, que está implicada na noção de progresso. Está mesmo, o nosso tempo histórico, diferentemente do tempo grego, como eu falei para vocês que depois o Nietzsche vai tentar mostrar, ele é um tempo que tem um começo, no zero, nascimento de Cristo, e vai em direção à redenção. Ou tem um começo no nascimento de Cristo e vai em direção à criação. Mas é uma história que tem vetor, percebem? Ela não é uma história assim, ela é uma história assim. E ela é uma história que tem um ponto zero, a partir do qual a gente vai crescendo para esse final dos tempos, que é o juízo final, no caso do Agostinho. Mas esse desenho de uma espécie de redenção da história parece que ficou encravado na laicização do progresso no iluminismo. O iluminismo, então, se pensa como não religioso, mas tem esse mesmo desenho, e é isso que faz com que se descarte a noção de progresso como um mero mito, como algo de mítico. É exatamente a questão do Adorno, como que o mítico e o racional estão implicados na noção de progresso. Você não descarta o mito está ali implicado. Mas como, né? Então, não há como pensar, então, o progresso, desde a sua primeira enunciação, na tópica agostiniana da redenção, sem pensar uma razão que se destaca da natureza, que se põe frente a frente à natureza, e que, portanto, tem a natureza como um outro, que é isso que o Kant conserva, né? Então, se põe diante da natureza, não apenas para dominar essa natureza infinitamente, mas também em um movimento dialético para voltar a ela e torná-la concreta num outro sentido. Então, é uma espécie de ponto que já está em Agostinho, que a racionalidade se põe diante da natureza para dominá-la, mas também para se reconciliar com essa natureza, para redimi-la de alguma forma. O progresso, portanto, mesmo em sua forma mais instrumental, aquela forma mais instrumentalizada, precisa ser uma noção a se conservar no horizonte do pensamento. Acusá-lo de positivista é recair uma positividade, a da contingência meramente factual da ciência, que a ciência simplesmente vai porque sempre foi assim, ainda maior, mais perigosa e mais irremediável. Um plano de uma objetividade plana, mas esquecida da razão que se pôs como objeto primeiramente, esquecida, portanto, do seu primeiro movimento. Então, essa noção de progresso da ciência que não tem vetor, vai, que é o que ele coloca. O texto, então, faz um breve histórico dessa noção de progresso, um histórico filosófico, evidentemente, à maneira hegeliana, porque ele vai colocando os autores para conversar e mostrando como um autor puxou o outro, em certo sentido, desse conceito de progresso, indo da laicização, que já é premente em Santo Agostinho, até a razão kantiana, Hegel e Marx. Então, ele coloca essa escada, no certo sentido. E aí eu vou citar aqui o trecho que está
que está no texto de vocês, talvez tenha sido a fatalidade do pensamento posterior sobre o progresso, que enquanto ele idolatrava a teologia imanente e a concepção da humanidade como sujeito do todo progressista de Santo Agostinho, a soteriologia cristã esmoecia nas especulações da filosofia da história. Por isso, a ideia de progresso foi inteiramente absorvida na civitas terrena, sua contrapartida agostiniana. Então, daquela noção de redenção religiosa já foi ficando distante no próprio Agostinho. É por isso que a cidade terrena é daquilo que nós podemos falar. Ou seja, já em Agostinho, a entrada do factual, do histórico no curso teleológico da redenção abre espaço à dualidade e à necessidade da ração humana como um polo motor da história. Então, a racionalidade humana, e vale lembrar que ele lembra exatamente essa coisa que aparece em Kant, ela é movida pelos seus próprios antagonismos, e esses antagonismos são factuais. Relembro novamente aquele trecho que eu falei para vocês várias vezes na introdução, na ideia de história de um ponto de vista cosmopolita, que é o texto com o qual Adorno está dialogando aqui, que ele diz que aquilo que a racionalidade sabe de forma abstrata só vem a ser concretamente, só se expõe numa concretude no progresso, a partir de um mergulho dessa racionalidade nos seus antagonismos históricos, empíricos, no mergulho do empírico. E aí ele diz, né, cabe-lhe também, no dualista Kant, avançar conforme seu princípio extrínseco, sua natureza, e nesse iluminismo, contudo, que pela primeira vez coloca nas mãos da humanidade o progresso rumo a ele e com isso concretiza sua ideia como algo a ser efetivado e ele espreita a reafirmação conformista daquilo que meramente existe. Então, Kant coloca na própria racionalidade esse motor, embora esteja sempre à espreita essa espécie de paralisia, né, mítica daquilo que já existe. Então, nesse caminho, tanto o lastro que Adorno chama mítico com a natureza, a natureza kantiana, aquilo que a gente até notou, é meio determinista, né? Porque se a gente vai se emancipar, se isso é próprio da natureza, então existe quase como esse núcleo duro que parece inatingível e que parece não ser objeto de ação humana, e, portanto, eu não preciso me mexer, então está ali num canto, mas é exatamente isso que Kant conserva, esse elemento mítico da natureza, que faz com que a razão se mova, e ele diz isso, que funciona, então, como uma irresistível secularização da noção de progresso, do processo, pois o que se desenvolve no tempo, e ele fala, exatamente, ele usa termos hegelianos daquele texto que a gente leu, ele pergunta o que se desenvolve, né, no final de contas, pois o que se desenvolve no tempo necessariamente, e eu cito na página 221, enreda-se no empírico. O que se desenvolve no tempo se desenvolve na história, nesses antagonismos históricos. O progresso não pode dar-se nem na pura subjetividade, na interioridade, que ele vai falar, e na racionalidade orante agostiniana, nessa interioridade imensa, pois sem a sociedade, a própria ideia de interioridade é vazia e todos os seus elementos derivam dela. Então, também aquela interioridade absurda que o decadentismo do século XIX põe, né, essa interioridade que é capaz de escapar desses movimentos racionalistas, aquela águia que fica para além das massas, ela é produto exatamente desse mesmo movimento progressista em que ela aparece, em que ela está implicada. Isso já em Agostinho, na interioridade orante. Na página 228, ele diz: essa mentalidade tem um termo padrão para difamar de um modo obscurantista a ideia de progresso, crença no progresso. Então, assim que você não precisa mais desse movimento, você transforma, assim que você não quer mais esse movimento da racionalidade que tem que se haver com a natureza mítica, e ao dominá-la, precisa também fazer as contas com essa dominação. Espera aí, deixa eu só terminar. Fazer as contas com essa dominação, então, difamar o progresso como um mero mito. E você diz isso dos operários. Esse mito de que as classes vão se emancipar, isso é mítico, isso é utopia, né? O hábito daqueles que censuram o conceito de progresso como trivial e positivista, ou seja, essa ideia é uma ideia fechada,
no mais das vezes, positivista a ele próprio. Tá? Então, você se entrega, é positivista. Em que sentido? Ela não é dialética. Ela não consegue perceber o movimento, porque exatamente ela abandona esse movimento. Para eles, o curso do mundo, que sempre se opôs ao progresso, no qual, ao mesmo tempo, consistia, é prova de que o plano cósmico não admitiria progresso e de que cai em erro quem não o abandona. Ou seja, não há qualquer progresso, a história nos mostrou. É um pouco aquela ideia positivista e conservadora de que sempre foi assim, portanto, sempre será. Sempre houve classes, sempre houve comércio, sempre houve acúmulo, sempre houve dominação da natureza, e, portanto, o progresso, nesse sentido da emancipação, é um mito. É isso que a dona está dizendo. Se você perder exatamente o movimento do progresso, que é esse movimento que o Kant explicita nesse texto, que é um movimento que se põe diante de uma natureza mítica, racionaliza essa natureza mítica, domina essa natureza para pôr num terceiro momento uma outra necessidade de redenção dessa natureza. O Abel perguntou aqui, professor, o prefeito de Nova York é marxista? Acho que não sei. O poema Máquina do Mundo parece sintetizar essa sensação de progresso, me lembrou na subjetividade. Essa abertura de uma realidade mística que se apresenta diante de uma ciência sublime e formidável, porém hermética. Precisamente, não consigo lidar com tudo isso às vezes, é isso? A Máquina do Mundo, que foi citada pelo Fabinho, né, pelo Fábio, na fala dele, que é o poema do Carlos Drummond. Na Máquina do Mundo, o próprio funcionamento, vamos dizer assim, dessa natureza mítica, que não se abre a nós, se dá a ver para esse homem que, incurioso, né, que é a personagem do poema, recusa essa dádiva da natureza que se abre diante dele. Então, é um pouco esse jogo, exatamente, que o Drummond tenta recuperar. Agora, eu não sei se você poderia dizer que o prefeito de Nova York é marxista, né? Por que a pergunta, assim? Porque ele expulsou o Bolsonaro, não? Não sei, eu não conheço muito essa questão. Eu queria confirmar. Eu acho que a esquerda americana é uma coisa muito estranha, né? É uma coisa muito... Eles não têm uma oposição entre direita e esquerda, né? Assim, vamos dizer, muito clara, né? Enfim. Foi o comentário dele, né? Todo mundo que usa máscara, que, né? Enfim, é considerado marxista, tal. Mas aí o que é marxista, tá? E por que a gente separa muito marxista de marxiano, tá? Na filosofia, tá? Porque marxista é muitas vezes um movimento político, inclusive. E marxiano é a leitura de Marx. Você é hegeliano, você é kantiano, você é marxiano. Que você vai entender Marx como um filósofo. E entender Marx como filósofo é fazer isso que a gente está fazendo com Hegel, com Kant, com Adorno menos, porque eu estou passando um pouco por cima das questões do texto, óbvio, mas é lê-lo na sua própria vida interna, né, no seu próprio argumento. Agora, é claro, depois disso, você se apropria dos elementos marxistas, do Marx, né, enfim, e transforma, muitas vezes, em algo, inclusive, mecânico. Há toda uma crítica do Adorno ao modo marxista do Partido Comunista, por exemplo, da época, né? Que é mecanicista, né? Você acredita numa história de tese e antítese que vai levar necessariamente à ditadura do proletariado, como se isso fosse uma espécie de determinismo histórico. É exatamente o que o Adorno está dizendo, não existe determinismo histórico dado, né? Exatamente o contrário, você tem uma ação da racionalidade que se põe diante dessa natureza como a máquina do mundo, domina essa natureza, vai até um extremo que às vezes precisa ser revisto, e exatamente esse extremo põe um outro elemento que é de reconciliação com a natureza, que é os exemplos que ele vai trazer daqui a pouco, né? Ou seja, se a gente pensar, não há qualquer verdade nesses vários sentidos de progresso, como criticava Hegel, daí se caiu numa espécie de subjetividade exacerbada, que joga tudo para a interioridade, então é o homem único que é capaz de abrir o caminho, é o homem pensando em si mesmo, ou perdendo-se na sua própria felicidade ou infelicidade
do ópio, essa questão meio decadentista, que ele não encontra saída, ou o próprio Adorno diz, na própria ideia de uma subjetividade exacerbada, tal qual pensavam os existencialistas franceses, né? Então, que o homem é esse ser atirado à liberdade, portanto, está tudo nesse movimento subjetivo. Adorno tira essa subjetividade da frente, ele diz que essa subjetividade ela é dialética, porque ela tem que se haver com aquilo que está fora dela, a natureza mítica e a história, no mínimo, né? Que é essa objetividade. Então, Adorno acusa os positivistas, ao procurarem a pura objetividade, de esquecerem que é uma razão que está visando exatamente essa noção de progresso, né? Enfim, e cai no contrário, uma mera subjetividade que se esquece de si mesmo, porque você tira como se não existisse progresso, o mundo sempre foi assim, só que você tirou aí exatamente esse movimento subjetivo que está se pondo diante dessa noção de progresso. Então, fazendo um certo desenho geral do texto, primeiramente, a noção de que o progresso é necessariamente um mergulho no empírico, ou seja, pressupõe uma abertura à história, à historicidade, à empiria, né, aquilo que é. E que também necessariamente pressupõe uma racionalidade, e, portanto, não é apenas sempre foi assim, né, do mero fato, que se confronta ao mundo, mas não apenas com uma grande subjetividade. E, por isso, não é apenas mera objetividade evolucionista, nem mera idealidade subjetivista, uma crença, mas é exatamente a dialética entre esses elementos, né? Enfim, é a noção que leva à sua própria gênese e pressupõe essa contradição entre esses polos. Assim, importa para Adorno fazer uma revisão histórica da emergência dos termos de Agostinho a Kant, de Kant a Hegel e Marx, passando por Nietzsche também. Em todos os momentos, a noção de progresso já inclui uma secularização, isto é, uma historicidade intrínseca, né? Então, sempre. E mesmo em sua origem agostiniana cristã, a noção de progresso já está mergulhada na historicidade, na temporalidade. E aí ele diz, a progresso é essa resistência em todos os graus, resistência contra o mal radical, a gente pode dizer, o não abandonar-se na gradação, isso é, não abandonar-se na mera evolução, na mera gradação, que são coisas que vão se acumulando. Nessa historicidade, essa é a última frase do texto, o lugar da racionalidade polifocal de Kant e daqueles antagonismos que ele encontra no texto de Kant é importantíssimo. Você conserva ali um certo núcleo obscuro da natureza mítica, a partir do qual a racionalidade precisa mover-se nos seus próprios antagonismos, nessa dialética. A noção de progresso não se abandona à mera facticidade evolucionista, mas também não se perde nas críticas irracionalistas e subjetivistas. Não há progresso que não seja sempre social. E também ele não é uma crença, uma mera crença. E aí ele vai citar o elemento muito interessante de quando você pensa a natureza como meramente um mito, ou o progresso como mito. E a natureza como espécie de instância mítica vingativa. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido isso, e é um modo como a gente concebe a natureza se vingou de nós com o Covid. Vocês já leram isso, né? Porque o homem destruiu a natureza e tal, e ela se vinga de nós, porque essa instância mítica ela é vingativa. A vingança é um elemento mítico, né? A vingança é um dos elementos do mito, né? O mito é vingativo, todos os mitos se vingam, né? Então a natureza volta-se contra nós de forma vingativa. Eu já vi isso na época da AIDS, né? Também era, inclusive, uma vingança moralizante, né? Os costumes foram tão degradados, o homem degradou tantos costumes, as pessoas ficaram poliamor, tal, até cuspir. Essa coisa toda, e Deus se vingou, a natureza se vingou, exatamente. Aí ele vai fazer o exemplo do Titanic, que é um exemplo evidentemente mais antigo, mas é um exemplo propriamente dele. Ele fala da bomba também, né? Assim, não sei se vocês já leram uma poesia que é bem bonita do Vinícius de Moraes, é claro que eu não concordo, tá? Mas eu vou citar meio de cabeça. Nunca mais a bomba atômica, nunca, em tempo algum, jamais. Seja preciso que mate, onde houver morte demais. E aí ele diz que você fique como uma espécie de miragem sobre as catedrais, daquilo que você nunca mais, aquele patamar que nós nunca mais vamos ultrapassar.
né? Enfim, então essa ideia de que você chega num limite e a própria bomba, ele fala que de uma bomba que não é a bomba atômica, põe esse limite, né? Aqui eu destruo tudo. Então, é como se você encontrasse uma nova necessidade de reconciliação. E aí ele fala assim: aquele que esfrega as mãos com mal contida satisfação na lembrança do Titanic, porque o iceberg teria deferido o principal golpe contra a ideia, o primeiro golpe contra a ideia de progresso, esqueceu ou esconde que esse desastre, de resto não determinado por qualquer destino, é um desastre, simplesmente. Não tem nada de vingança da natureza, essa noção do destino é mítico, né? O destino de Édipo, né? Como a gente vai ver depois, né? Édipo, ele fez tudo para fugir do destino, indo em direção ao destino. Ele sai da sua cidade e vai em direção ao pai que ele não queria matar. Então, o destino é mítico. Então, não é o destino, o Titanic foi levado pela mão do destino. Ele suscitou esse desastre, medidas que evitariam ao longo de meio século seguinte catástrofes naturais imprevistas na navegação marítima, na página 229. O conceito de progresso, pensado de forma congelada, de forma mítica, ele põe essa noção de uma natureza que se vinga e, portanto, com a qual eu não me reconcilio de forma alguma. O que também, por outro lado, esse é o reverso adialético, põe também uma noção de ciência que é simplesmente algo sem vetor, porque eu vou simplesmente fugindo dessa natureza mítica e acumulando aqui do meu lado, destruindo e vai sem nenhum tipo de reconciliação. O conceito de progresso precisa evitar congelar-se ou numa crença, num mito, ou em uma objetividade evolucionista, na mera ciência, que tem as suas próprias regras. Exatamente, por isso que ele fala, né? Como ele põe logo no começo, eles estão em 69, eu não sei se ele é exatamente de 69, mas ele põe que talvez a esperança da noção de progresso seja aquilo que seja capaz de evitar o desastre extremo. A gente está de novo nesse mesmo patamar, talvez a noção não esteja evitando. Ele faz parte da dialética do progresso que os reveses históricos provocados pelo próprio princípio do progresso também ofereçam as condições para que a humanidade encontre meios de evitá-lo no futuro. O progresso não deve, portanto, ser pensado na figura estática das realizações burguesas. Tá? Então, o burguês se realizou e joga fora o processo, que é um pouco o que acontece, e é muito bem explicitado, naquele texto do Marx sobre o 18 Brumário. Né? Ele mostra muito exatamente essas tensões. Esse texto é fabuloso, tá? Vale super a pena ler. Como as tensões, elas foram sendo, o processo todo da Revolução foi sendo apagado e naturalizado, porque você já tinha encontrado o lugar. Não, a gente montou esse processo para destituir uma classe, mas assim que a outra classe ascendeu, ela vai apagar esse processo e naturalizar esse processo. Então, dizer que ele é um mito, exatamente porque ela não quer que esse processo continue, para além daquilo que está dado. Então, ela naturaliza esse processo. Inclusive, é a ideia que o Lukács avança sobre a noção da ciência do século XIX. A ciência do século XIX ela tem que ser objetiva, porque ela tem que objetivar exatamente a natureza da burguesia como a classe que domina. Então, você naturaliza essa dominação. Ela não foi um processo histórico, percebem? Ela não foi um processo de dominação da natureza, ao qual veio uma outra reconciliação com a natureza, que isso continua se desdobrando. Não, é um mito, progresso é um mito. Agora eu jogo fora, e o operário que quer progresso, não, filho, isso aí é utopia. Isso aí não existe, sempre foi assim. Sempre foi assim, agora que eu pavimentei o meu terreno, né? Agora para você não, tá? Chegou a minha parte. Então ele vai falar exatamente isso. Aquela figura criada pela burguesia, que o próprio burguês acaba, insinceramente, acusando de crença do operário, e também não deve se pensar esse progresso, portanto, como mera dominação, como naturalização da dominação. O progresso da dominação da natureza, diz Adorno, que na analogia de Benjamin corre a contrapelo de todo progresso verdadeiro, que tivesse seu telos na redenção, não está, contudo, desprovido de toda a esperança. E aqui ele cita a famosa figura Isso, a burguesia copia a nobreza, exatamente. Ela toma esse lugar da nobreza. Então, ela destitui a nobreza, que era, vale lembrar, a nobreza de sangue, entre aspas, mas, portanto, naturalizada, no certo sentido, e aí a burguesia se naturaliza a partir da objetividade da ciência. Né? Você objetiva. Não, é porque sempre foi melhor, né? A família burguesa é a melhor família que existe, é a única, e
E a melhor, né? Assim, a melhor de todas. Então, agora vamos parar. Chegamos no ponto final. Mas aqui o Adorno cita a figura do anjo da história, do Walter Benjamin. Eu vou só citar rapidamente essa figura do anjo da história, que é a tese famosa, né, do anjo da história, em que Benjamin, evidentemente, escrevendo dos anos 40, do meio da guerra, Benjamin depois se suicida, todo mundo sabe dessa história, né, tentando escapar dos alemães, enfim, da tomada de Paris, ele tenta escapar pela Espanha, não, ele fica com medo de não conseguir, e ter essa morte trágica, né? O nazismo está às portas, vamos dizer assim, desse grupo que fugiu, né? Enfim. E ele escreveu um pouco antes essas teses para o conceito de história, então algumas teses então que são escritas no calor dessa perda exatamente do elemento emancipatório na noção de progresso. A ciência foi toda carreada para esse elemento da guerra e se perdeu exatamente essa dimensão de um progresso para algum lugar ou para a humanidade, ou de alguma esperança do progresso. E aí ele faz essa imagem, que é uma imagem muito bonita, que é a partir de um desenho que ele comprou, na verdade, do Paul Klee. É um desenho do Paul Klee, que se chama Ângelos Novos. Ângelos, vocês sabem que a palavra anjo, ângelos vem de anjo vem de anjo, significa mensagem, né? Então, anjo é um mensageiro, né? O anjo, na verdade, é uma mensagem. Evangelho é uma mensagem, uma boa nova, né? Então, essa ideia do anjo como algo que traz a novidade. Então, Ângelos Novos, ou a boa nova, o grande evangelho, esse novo evangelho, que está nesse quadro do Paul Klee. Deixa eu ver se eu acho esse quadro para vocês. É bonito, tá? Assim, é bem bonito. Embora eu acho que o Klee nunca tenha pensado no anjo da história, né? Mas o Benjamin comprou esse desenho, né? Que ele ficou muito encantado com esse desenho quando ele viu e comprou. Colar aqui para vocês. Sempre tento colar a imagem, nunca consigo, né? Mas cola, né? Copiar imagem. A gente não cola, colou. Aqui enviei para vocês. Esse é o Ângelo Novos, é o desenho que ele comprou. Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que ele encarna fixamente. Seus olhos estão escacarados, sua boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado, onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, onde a gente vê lógica. Ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa aos seus pés. Então, onde a gente vê processo, ele vê um acúmulo de mortos. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força que ele não pode mais fechá-las. Então ele está sendo arrastado, assim, eu quero fazer alguma coisa. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que chamamos de progresso. Então, essa noção de progresso como algo que não permite que você faça as contas, que você se reconcilie com o passado, né? Você não consegue se reconciliar com o passado, isso escrito nos anos 40, durante as portas da grande catástrofe do século XX, é exatamente a crise do progresso. Esse progresso que foi apenas impelindo para frente, sem permitir exatamente isso que o Adorno está mostrando, que é próprio progresso, essa relação dialética com a própria história, o fazer as pazes com os elementos da história. O Benjamin, eu não quis colocar a tese sobre o conceito de história, mas ele tem outra passagem que eu acho bem bonita, o Adorno também cita, sem citar, ele fala dessa ideia de que sempre que nós visamos o melhor do futuro, nós não visamos para as gerações futuras. Nós não queremos o melhor para os nossos netos, nós queremos o melhor para os nossos pais, para os nossos avós. Nós queremos redimi-los, num certo sentido. E é por isso que o Benjamin diz uma frase que eu acho que é bem enigmática, mas hoje em dia faz muito sentido, eu acho. A história só será redimida quando todo o passado puder ser citado. Ou seja, quando eu puder citar todos os elementos do passado, por exemplo, eu puder citar elementos da escravidão, elementos da
da vinda dos imigrantes, tal, e tudo isso tivesse sido já reconciliado no presente. Enfim, a gente puder fazer as pazes com esse passado, mas não é as pazes passando por cima, apagando, jogando fora esse passado. E ele diz assim: o passado traz consigo um índice misterioso que o impele à redenção. Pois não somos tocados por um sopro de ar que foi respirado antes? Não existe nas vozes que escutamos ecos de vozes que emudeceram? Não tem as mulheres que cortejamos, irmãs que elas não chegaram a conhecer? Se assim é, existe um encontro secreto marcado entre as gerações precedentes e a nossa. Alguém na Terra está à nossa espera. Nesse caso, como a cada geração foi nos concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige um apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado impunemente. O materialismo histórico sabe disso. Então, é o apelo desse passado que grita, desse passado não redimido, dos revolucionários que perderam, das pessoas que foram oprimidas e não tiveram a redenção em vida. Então, a redenção não é algo que se dá no futuro. Então, Benjamin tem muito essa ideia da rememoração do passado, né? Cada geração recebe essa frágil força messiânica, né? Messias é essa ideia que também é de uma temporalidade laicizada, né? Mas a ideia do Messias é a ideia de que a qualquer momento essa história tal como nós vivemos vai ser implodida e virar um novo. O Messias é essa ideia, né? É de que a qualquer momento uma porta vai ser aberta, né? E o contínuo dessa história que a gente vive, que é a história do progresso, que é a história vai simplesmente mudar completamente. Então, todas as gerações, elas carregam esse lampejo, o lampejo de uma mudança radical, e elas o perdem. Até agora, elas perderam. Inclusive, está no meio da guerra. E o que faz exatamente esse movimento de um progresso, não esse que empurra o anjo? Exatamente recupera esse passado, redime esse passado, num certo sentido. Mas o Adorno refaz aqui essa figura, né, desse progresso verdadeiro, que não seria exatamente esse progresso que simplesmente empurra para frente e passa por cima, esquece, joga fora toda a história. As críticas à noção de progresso, portanto, voltando ao Adorno, são contraditórias, pois não dão conta de ambos os lados nessa contradição dialética, né, nessa relação dialética. Falar sem peso de uma carta no fórum nazista do presidente da Deep Web de 2004, tipo, eu tinha 2 anos, e até hoje essas esferas administrativas, há essa sensação de censura do militar ao cardiologista com Covid que representa nosso país. Sim, sim, sim. Exatamente, se a gente pensar, né, então, um pouco essa questão do Benjamin, né, pensando aqui. Quando a gente, não, pode interromper, claro, mas isso tem tudo a ver. É um pouco essa questão do recalcado histórico, né? Você não joga tudo fora. Eu vou fazer um exemplo aqui, que é o exemplo que eu já escrevi num texto, enfim, esse texto não está publicado, mas enfim, se vocês quiserem usar também. Quando houve a abolição da escravatura, que foi um vexame, né? No Brasil fica falando dos vexames na ONU, mas a gente está vivendo em vexame ao mesmo tempo. Que foi um grande vexame, era um vexame já, tal, essa questão extremamente tardia. O Rui Barbosa, que era um homem progressista, e ninguém está falando nada contra ele, ele mandou queimar toda a documentação sobre a escravidão. Que, aliás, é o que a gente tem feito, né? A gente queima, apaga, tira a página racista do livro, como se assim, ou seja, jogando tudo fora e apontando para o progresso, a gente conseguisse fazer as pazes com esse passado. Mas não é assim que se redime o passado. O passado não é redimido exatamente passando por cima. O passado nazista talvez mereça essa mesma confrontação. A gente agiu de um certo sentido, e aí, fazendo uma crítica, enfim, geral, um pouco ao modo de apagar. Embora se conserve Auschwitz como uma espécie de lembrança, né? A toda essa ideia assim, isso nunca mais vai acontecer, enquanto esses elementos eles continuam lá de algum modo, né? Esse passado não foi totalmente redimido, infelizmente, né? Como não foi completamente redimido o passado escravocrata brasileiro, ou americanos tem norte-americanos, né? Porque americanos somos todos. Eles também têm esse mesmo problema, né? Então você tem que redimir o passado. E não simplesmente passar o trator e progresso, né? Faz a Transpantaneira. Não, Transpantaneira até é uma estrada legal. Faz a Transamazônica, passa por cima de árvore, de índio, tudo vai ser esquecido assim que vier o progresso.
Não é assim que as coisas acontecem. O outro lado do progresso seria cair no irracionalismo, diz Adorno, decadentista. A crença na interioridade, que já aparece em Agostinho, seria um corretivo à noção de progresso, nesse caso do decadentismo. Mas essa senda que caíram os existencialistas, ele vai dizer, na busca de um conceito supostamente ontológico de uma subjetividade espontânea, né, de uma subjetividade autoprodutora, esquece-se exatamente que essa própria subjetividade que se autoproduz é social. Ela não existia na Idade Média, ela é diferente hoje em dia. Ora, mas desde já em Agostinho, o progresso e a interioridade são historicamente construídos e produzidos, e eles estão imbricados. E aí eu cito, a subjetividade móvel não pode ser concebida fora da trama social. Seria ilusório e idealista a esperança de que ela fosse suficiente aqui e agora. A mera subjetividade. Isso também é um mito em que a gente cai sempre. Uma pessoa única, um grande ativista, uma subjetividade enorme. A nossa subjetividade autoconstruída. Não, o progresso é algo que se constitui socialmente. O progresso opõe-se, assim, a essa interioridade, essa subjetividade autoconstruída, enquanto historicamente produzida. E é ela própria uma função do progresso. Essa subjetividade que nós vivemos hoje nada mais é do que um processo histórico. E isso vale lembrar, ele faz esse caminho, que essa subjetividade ela tem um ponto inaugural, isso é da história da filosofia mais clássica, em Agostinho, que é essa ideia de uma subjetividade que se põe nas confissões, por exemplo, né? Ou um pouco antes do Agostinho também há um autor que eu gosto muito, que chama Marcos Aurélio, e não é o nosso Marcos Aurélio, né? Porque a gente tem um professor que chama Marcos Aurélio também, que era um escritor romano que escrevia em grego, que escreveu um livro que a tradução seria para mim mesmo. Então, é uma espécie de interioridade que se constitui. A tradução ficou meditações, essa palavra não existia. Então, o que é meditar? Meditar é falar consigo mesmo. Então, essa ideia de uma construção de uma interioridade, que é histórica também, né? Que se dá historicamente. E tem em Agostinho um elo muito forte da cadeia. A crítica, então, à instância imutável, ou pelo menos não assimilável ao progresso da ciência do espírito, como as artes, o direito, etc., ele vai mostrar que não é exatamente assim. Então, vamos falar no finalzinho. Ah, mas então a arte evolui, a música evolui. Ele fala sim e não. Não é que uma música é melhor que a outra. Mas, evidentemente, há elementos que constituem historicamente essa arte. Aí ele cita o exemplo do Mozart, que é o exemplo musical, e ele cita o exemplo do Renascimento. Ele diz que no Renascimento, evidentemente, seria regressivo você pintar sobre um fundo dourado, que é aquela pintura medieval. Porque esse pintar sobre o fundo dourado era exatamente negar uma nova construção espacial que estava se pondo. Agora, isso não significa que uma pintura é melhor do que a outra, nesse sentido, mas significa, sim, que mesmo no direito, nas artes, há uma construção histórica desses elementos. E essa historicidade ela é intrínseca aos próprios objetos. Ela está, portanto, dentro desses objetos. Então, é tentar resgatar exatamente sim, do Marcos Aurélio. Sim, ele é todo aos pedaços. Eu ia olhar se ele estava fácil de pegar aqui, mas não está. Ele é todo aos pedaços, assim, mas é bem bonito, porque se vocês quiserem ler mais sobre essa construção de si, né, a construção de si mesmo, desse si mesmo interno, existe o livro do Foucault, né, A História da Sexualidade, que é exatamente como se constrói a noção de um indivíduo e de que esse indivíduo tem uma identidade sexual, que hoje para a gente é uma coisa muito comum, mas isso está construído, né? Ser mulher, ser homem, ser menino, efebo, numa sociedade antiga, era algo de social, muito mais do que uma construção subjetiva. E isso vai se subjetivando com o tempo, até chegar nas nossas subjetividades exacerbadas, né? E que hoje em dia são tão exacerbadas, eu queria ver o que o Adorno diria, né? Que você acredita-se, né, que essas subjetividades exacerbadas vão conseguir sozinhas tirarem de si mesmo um movimento do progresso, quando, na verdade, essa própria subjetividade que se põe e que se permite hoje em dia construir-se é histórica. Esse movimento é histórico. Então, toda essa questão que o Adorno tenta recuperar nesse texto exatamente para reencontrar fagulhas de esperança
na noção de progresso, cuja crítica ele também leva em conta, né? A crítica de que o progresso se tornou uma noção positivista, que o progresso tem um certo núcleo mítico, só que esses elementos míticos, eles precisam ser pensados exatamente nessa relação dialética da razão com uma natureza mítica, em que a cada polo de dominação dessa natureza, e a razão se põe a dominar a natureza, vai haver um polo de reconciliação com essa natureza, e não apenas uma relação de dominação e vingança, por exemplo, como o mito permite. O mito é assim, você vai e domina, vai e se vinga, como ele cita, né, no mito de Ulisses, né? O Ulisses, ele vence o mito, ele explode o mito quando ele se amarra ao mastro e atravessa as sereias, dominando as sereias, porque ele escuta o canto da sereia, enquanto que os seus subalternos não são enfeitiçados, mas também não dominam, né? Porque eles estão com o ouvido tapado, né? Que é essa figura, né, do mito em que o barco de Ulisses atravessa o Mar das Sereias, os remadores estão com os ouvidos tapados, então os operários eles estão cegados, vamos dizer assim, pelo movimento histórico, enquanto que eu, amarrado ao mastro, atravesso esse movimento histórico dominando. Então, essa ideia do mito como esse elemento de dominação é bem interessante. Então, você domina a natureza, e essa dominação, sim, pode ter um vetor, mas a cada polo de dominação da natureza, eu tenho que pôr um polo de reconciliação com essa mesma natureza, e não uma relação de vingança, né? Das sereias se vingarem do Ulisses, né? Claro que ele faz uma crítica pela ideia do Ulisses, né? Mas colocando um pouco essa questão. Não é que o mito é colocado para fora, não, o mito está implicado. Voltando um pouco àquela questão da máquina do mundo, né? A máquina do mundo se abre para mim e eu não estou nem aí, né? Passo direto por ela, né? É como, se vocês quiserem, tá? Assim, depois a gente vai ler isso no próximo capítulo, tá? Eu penso muito na máquina do mundo, do Drummond, em relação ao poema do Parmênides, que é exatamente isso, embora ali a figura que se põe diante da máquina do mundo queira entender a máquina do mundo. É uma figura que é levada por um carro, por divindades, daimons, né? Levado por um carro numa corrida, uma corrida veloz, para a soleira de uma porta, na qual está a deusa verdade. A deusa abre a porta da verdade, da soleira desse outro mundo, e diz: eu vou então abrir para você o núcleo inabalável da verdade bem redonda. Então, professor, então o antagonismo imanente ao progresso, natureza mítica, resulta em continuidade histórica empírica ou em mudança? Sim, em possibilidade, em mínima possibilidade de mudança, percebe? E continuidade histórica, se eu exatamente abandono esse antagonismo e digo, não, sempre foi assim, sempre foi assim. Os antagonismos sempre existiram, sempre foi assim. É uma tópica conservadora essa. Sempre foi assim, a história sempre foi assim. O homem eterno, voltando lá no Vernon, é uma tópica conservadora. Por quê? O homem sempre foi assim, as paixões sempre foram iguais. Portanto, não há uma historicidade. E se elas sempre foram iguais, elas sempre serão iguais, percebe? Então, ok, deixa aí, deixa como tá. É o homem suprahistórico do Nietzsche. Eu vejo a história com nojo, porque ela assim, é pontuado de fatos sempre iguais. Enquanto que, se eu continuo mantendo pelo menos uma fagulha de um verdadeiro progresso como dialético, não significa que o progresso não é dominação da natureza, mas significa também que ele é reconciliação, redenção dessa própria natureza. Ou seja, pensando nos termos que a gente pode pensar hoje em dia, uma coisa seria, não tem mais jeito, deixa a natureza explodir, soja para todo lado, acabou, não tem mais jeito. Outra seria, ai meu Deus, vou ficar aqui fumando op, chorando e cantando por uma natureza mítica perdida. Esses são os elementos que você pode pôr. A outra questão não, então agora nós chegamos num certo extremo, próximo à destruição, nós vamos ter que nos reconciliar com a natureza, e isso é um elemento do progresso. Então, nós vamos ter sim que pensar no retrabalho, ele fala, inclusive, nesse texto, nós já tinha nos anos 60, instrumentos técnicos, se essa técnica tivesse algum vetor, para erradicar a fome,
sem destruir mais a natureza, já estava dado nos anos 60. A gente não precisa mais da natureza ao extremo. Agora, a gente pode pensar, e a gente tem que pensar, num polo de reconciliação com essa natureza, para que a próxima geração, né, possa olhar para nós como uma espécie de Titanic, né? Olha lá, eles bateram no iceberg, vai estar gravando, mas a água bateu na bunda e eles fizeram alguma coisa, e eles se reconciliaram com essa natureza. A gente redimia essa natureza, num certo sentido. E há vários movimentos que estão tentando pensar essa tentativa de redenção da natureza, né? Que não é abandonar o progresso totalmente. A gente vai viver, tipo, vamos pular para fora, porque a gente não faz isso, né? Num certo sentido. Isso é uma interioridade fake, né? Então eu vou ficar aqui sofrendo, vivendo no meio da minha floresta, sozinho. Tá, você vai ficar aí sozinho e isso não tem nenhuma efetividade nesse sentido. Não que eu não acho bom viver sozinho nessa floresta. Agora, por exemplo, não, eu vou me engajar em pensar comunidades indígenas como uma solução que o progresso mesmo tinha descartado, ou seja, é um outro polo de reconciliação, percebe? É um pouco isso que o Adorno tenta recuperar. Num certo sentido, ao fazer a crítica da noção de progresso, você não jogou também o bebê com a água do banho, né? Você jogou tudo fora. E sobrou um resto dessa noção de progresso, que é ou uma ciência que acumula objetivamente, ou um mito, né, de que a natureza se vinga de nós, tal. Essas duas partes, elas precisam ser dialeticamente imbricadas para que a gente continue podendo pensar que há como escapar desses extremos, se é que há, né? Então, é um texto que ele escreveu nos anos 60, diante de uma crise que nós esperamos ter vencido, não sei, né? Porque está voltando aí essas noções de armamento e tal, enfim. Mas houve, de algum modo, um concerto, né, das nações em torno de construir um outro consenso para que esses antagonismos que eram, por exemplo, da Guerra Fria fossem contidos. Ele não está sendo aqui nem otimista, tá? Porque eu acho que ele não é otimista. Ele está simplesmente dizendo que isso é importante. Fala da organização racional da sociedade global como humanidade. Comunidade rural não resolve, exatamente. Comunidade rural, os hippies. A dona não gostava muito. A riponga, vai lá, eu sou bem riponga, mas assim, os ripongos vão lá fazer colar de miçanga e vender piteira de durepox. Ok, é, é, é um, é uma mudança comportamental, claro, tem sua importância, mas você não vai exatamente mover o progresso, inclusive porque você cai em várias contradições nesse sentido, né? Porque a sua interioridade e a sua bichogrilice são historicamente construídas, né? Você vai usar durepox destrói a natureza. Não é isso, mas assim, nesse sentido um pouco, né? Assim, nesse sentido, você não dá conta disso, né? É regressivo, inclusive, é um pouco aquilo que Hegel diz, é pular para trás, né? Então eu vou procurar uma bichogrilice total, né? Eu que sou mó bicho-grilo, nem posso falar isso. Mas assim, então você ficar com aquelas bicho-grilice, então... Hoje em dia essas questões são muito atuais, eu não estou dizendo que não é importante, mas, por exemplo, a gente tem que pensar uma nova forma de alimentação, sim. Agora não adianta você virar aquele que, eu só como batatas plantadas no terreno com a terra do Himalaia, não sei o quê. Ok, você, né? Ótimo. O resto do pessoal morre, come agrotóxico. Você tem que pensar numa noção coletiva, social, entende? Assim, e está se pensando muito, né, numa agricultura mais orgânica, mas que não é um artigo de luxo, porque senão a gente cai um pouco no exemplo que eu dei lá atrás para vocês do século XIX, dos pré-rafaelitas. Então, esses objetos horrorosos da industrialização, como que eu saio desse horror dos objetos industrializados? Eu formo uma confraria de luxo que produz objetos maravilhosos para uma pequena comunidade. Ok, você solucionou muito, né? Você simplesmente foi engolido pelo próprio sistema que você estava tentando criticar, porque você não substituiu esse sistema. Você simplesmente se colocou neste sistema, né? Que é o sistema do trabalho alienado, né? A sua bichogrilice é totalmente, historicamente constituída, né? A sua bichogrilice.
E tem vários elementos. A Bicho-Grilice, que eu adoro, vocês sabem que não era uma pessoa muito assim, amigo dos movimentos estudantis, bicho grilo dos anos 60, né? Não é que ele se põe contra, ele diz que o intelectual, e isso eu acho importante também, né? O intelectual, ele não necessariamente uma figurativa. E eu não sei se eu concordo, não, porque o Sartre, na mesma época, está indo na porta de fábrica, pegar folheto, enfim. O Adorno dizia, não, a gente tem uma outra função, a gente tem a função de exatamente entender dialeticamente o que está ocorrendo, às vezes de forma inconfessada. Porque, por exemplo, quando a burguesia dá o golpe, vamos dizer assim, e desaparece com os movimentos do progresso que ela naturaliza, é preciso intelectual para explicitar esse movimento dialético, porque esse movimento ele desaparece na ideologia, né? Então, é um pouco o que Adorno diz, né? O próprio movimento de maio de 68 é preciso ser pensado nesse movimento dialético. Então, não é uma interioridade que se autoconstitui na sua bicho-grilice espontânea, né? Enfim, uma pura espontaneidade bicho-grilo que produz esse movimento. Mas é claro, esse texto tenta exatamente resgatar isso em extremis, né? Assim, é uma coisa quase como se você tivesse as portas de não ter mais uma volta, e essas soluções que se põem no horizonte, ele percebe quais são os limites delas, e ele tenta dizer que é preciso conservar, por exemplo, pelo menos algum lampejo de esperança, de que algum progresso verdadeiro, ou seja, nessa dialética da racionalidade com a história e com a natureza, possa ainda mover-se e não se perca na mera gradação, né? Então, mais, melhor, mas melhor em que sentido? Melhor para onde? Então, ele fala um pouco do Kant, né? Nessa pluralidade focal da própria racionalidade de Kant. Não é uma racionalidade meramente instrumental ou meramente mecânica, científica. Exatamente, Kant tem uma racionalidade prática, que é a do imperativo categórico, e tem uma racionalidade estética, que é aquela que pensa a natureza como um sistema, ou seja, uma racionalidade que é capaz de mover-se em relação a essa natureza. E aqui, nesse texto, pelo menos, Adorno diz que, nesse sentido, é superior ao absoluto hegeliano, que é essa consciência que se desdobra, ou mesmo, ele diz, a estrutura material, histórico-materialista de Marx. Agora, aí, claro, os hegelianos não vão concordar, os marxistas não vão concordar, os nietzschianos vão dizer que ele também não entendeu, claro, aí vai. Esse texto, eu até estava propondo lá no grupo de professores, esse texto merece um seminário, porque dá para chamar alguém para falar de Santo Agostinho e mostrar onde ele acertou, onde ele errou a dor. Alguém para falar de Kant, alguém para falar de Hegel, alguém para falar de Marx, alguém para falar de Nietzsche, alguém para falar de Benjamin, e alguém para falar do que está acontecendo atualmente em relação à dominação da natureza. Dá para falar, assim, de toda a história da filosofia a partir desse texto. Mas eu escolhi esse texto, só fechando mesmo, é óbvio que eu não quero, não vou fazer nenhuma pergunta sobre ele, nada, só para mostrar para vocês, olha só, porque a gente conseguiu destrinchar um pouco esses dois textos, principalmente o Kant e o Hegel, a gente consegue andar um pouco nessa senda, nessa vereda de um texto do Adorno, com mais segurança. Tá? A gente entende um pouco mais onde ele está pondo as questões dele. Então, é um pouco isso que a leitura estrutural dá para a gente. A gente talvez saiba menos, mas a gente sabe melhor, mais profundamente. Eu não sei um monte de sistemas, porque se eu soubesse um monte de sistemas, eu caía nesse texto e saia gritando, né? Pulando. Se bem que eu não sei se vocês não saíram, né? Por outro lado, também esse texto, por ser um texto, entre aspas, contemporâneo, ele é meu contemporâneo, porque eu nasci em 69, então eu sou 69, riponga total. Gente, está um calor aqui. Então, esse texto, para mim, ele é meu contemporâneo, não sei se de vocês, para vocês seja uma coisa bem, bem antiquada. Ele é mais fácil de ler, porque ele põe exemplos que a gente conhece, ele tem ironia, a gente entende as ironias, né, porque são ironias do nosso modo de falar. A naturalização da burguesia sobre o progresso pode se considerar uma conformidade das problemáticas históricas, como algo intrínseco à natureza, então é contínuo esse problema para ele? Sim, a burguesia naturaliza a noção de progresso, quando o progresso não existe, porque sempre foi assim, então ela naturaliza aquilo que chegou até ela, como ela naturaliza também a dominação da natureza.
Então, são questões que andam juntos, então você transforma o progresso num mito, mero mito, porque ele tem um componente mítico, ele não diz que não tem, até mesmo essa questão da natureza. Meramente mítico, ou seja, é um negócio fechado em si mesmo, né, uma espécie de pedra que não move-se para lugar nenhum, que não se abre, né, porque o mito tem essa questão. E, por outro lado, eu naturalizo também a história que fez com que a burguesia chegasse até aqui, a historicidade que está implicada aí, a mesma coisa na interioridade, né? A, a, a história que está implicada na interioridade, né? Eu, mas é uma questão subjetiva. Não, a subjetividade é criada historicamente. Né? Ela é produto desse processo, que você está escondendo, escamoteando. Né? Não vai haver poesia, exatamente, total. Assim, exatamente o que o Baudelaire vai dizer, né? O poeta se torna algo descrescente, né? Por que Adorno não era tão engajado no movimento estudantil? Diz o grupo Anônimos ter invadido o site do Feedback, Tolentino e outros documentos e dados. Digo, mesmo consciente, se estivéssemos nesse cérebro global, até que ponto nosso engajamento seria nada mais do que impotente? Ele não se engajava por questões de exposição ou seria algo específico da sua reflexão? Então, não é que ele não se engajava, é óbvio que, por incrível que pareça, apesar de ele não se colocar como engajamento, todo o pensamento, inclusive o pensamento das feministas, que a gente vai ver daqui a pouco, tem base nesse movimento do Adorno, do Benjamin. Por exemplo, o Adorno, vou pegar aqui as questões que eu sei, tá? O Adorno cobrava do Benjamin, dizia que o Benjamin tinha se aproximado muito do Brecht. O Benjamin morre nos anos 40, esse texto é dos anos 60, então tá, já faz muito tempo. Tinha se aproximado muito do Brecht, o Brecht era um escritor de teatro e, evidentemente, tinha uma função social completamente diferente da do intelectual, que é uma função de propor um movimento, de propor uma mudança, de propor uma forma teatral que era uma ação política. Então, Adorno acusa o Benjamin de se aproximar muito do Brecht e de ficar próximo de um marxismo vulgar, que é um marxismo não dialético que crê na espontaneidade das massas. Por que você não crê na espontaneidade das massas? Porque você não crê na espontaneidade da subjetividade. É a mesma coisa, porque as massas são construídas historicamente. Isso não significa que as massas não devam espontaneamente se mover. Isso significa que o intelectual ele tem por função entender esse movimento. Então, sabe, não é função do intelectual ir lá na frente e entregar panfleto. É entender o que está ocorrendo nesse movimento. Tá? Enfim, aí, assim, se a gente concorda ou não, tem toda a resposta do Benjamin, dizendo que não é nada disso, tal, enfim, da função, um pouco a pergunta da função revolucionária do intelectual revolucionário. E que Adorno se considera um. Tá? Mas qual é a minha função dentro desse processo? É ir lá, queimar os livros da Sorbonne? Não, é entender o que está acontecendo historicamente e explicitar exatamente aquilo que é, às vezes, implícito, ideológico, para os próprios movimentos sociais. Né? Então, um pouco essa questão que o Adorno põe. Né? Assim, agora, vamos concordar ou não sei, é uma questão. Né? O Sartre, por outro lado, que é um dos autores que ele critica aqui, ao falar dessa espontaneidade subjetivista do existencialismo, já se põe numa outra questão. Se você está o tempo todo colocando o sim e o não, o verdadeiro e o falso. Portanto, engajar-se é sim, aqui agora, uma proposta que não pode ser descartada, porque se você não se engajou, você escolheu não se engajar. Isso está nos livros do Sartre. Claramente é uma personagem do Sartre, que é o Macho, né? Que é a personagem do A Idade da Razão, que ele se acha um intelectual acima do bem e do mal. Eu sou intelectual, ele é um professor, na verdade. E ele recebe um amigo revolucionário, um amigo que era um amigo dele de faculdade, tal, que se engajou na causa da Guerra Espanhola. E aí o amigo dele diz para ele: você escolheu ser burguês. Ele fala: não, eu sou intelectual. Ele fala: não, você escolheu reiteradamente não se engajar. Isso é uma escolha e isso está sendo reposto o tempo todo, como eu escolhi me engajar. Então isso não tem solução. Mas são os personagens do Sartre. Aliás, o Adorno era muito crítico a
modo de exposição, inclusive do Sartre, que é um modo de exposição filosófico a partir de personagens de romance. Aí são questões muito complexas que a gente pode ver mais para frente. Ele tem um texto, Adorno, que chama Engajamento. Engajamento, né? É a palavra em francês, porque a palavra vem do francês. Não, a ideia do engajamento do intelectual, essa palavra francesa que passa a constituir o universo ali, né, dos anos 60, e nesse texto Engajamento, ele fala contra um modo de engajamento do Sartre, por exemplo. Mostrando os limites ideológicos, os limites de impotência. Por exemplo, ele diz que os textos do Sartre, ao tentarem ser revolucionários, simplesmente reafirmam o status quo. Engajamento, então, tem uma tradução, vou até mostrar aqui para vocês, mas essa tradução é ruim demais, tá? Tadinha, não quero nem falar de quem é, mas é ruim demais. Tanto que um texto que... o texto é a tradução do francês, mas mesmo os textos do Sartre, que são textos em francês, são traduzidos de forma completamente louca. E eu sei que a tradução é muito ruim, porque o texto do Brecht, ele compara o Sartre ao Brecht, né? Santa Joana dos Matadouros é traduzido como Santa Joana dos Campos de Batalha. E para quem já leu Santa Joana dos Matadouros, matadouros são as indústrias de carne enlatada, não tem campo de batalha. Então a pessoa traduziu a palavra do alemão assim meio sem conhecer. Deixa eu achar aqui se eu acho para vocês. Chama Nota sobre Literatura. Mas acho que a gente não tem uma outra tradução ainda desse texto. Mas vale a pena ler, tá aqui. Nota sobre Literatura é da Tempo Brasileiro, Engagement, ó, aqui. Vale bem a pena ler, assim, tirando assim, os problemas da Engagement. Ó, vocês vão conseguir muito ler, né? E aí tem todos esses problemas de tradução, ele é bem complicado. Às vezes você acha que o seu problema de compreensão pode ser um problema de tradução, né? E tem mais de um momento em que você sabe que está errado porque você sabe como seria o original, né? Mas, assim, a gente pode tentar traduzir o original, inclusive. Agora, os textos do Adorno de Nota sobre Literatura estavam saindo pela 34, mas esse aqui não saiu ainda. Aí saiu Nota sobre Literatura 1, tá? Que é um livro, eu acho, assim, maravilhoso. Tem um texto que eu acho lindo, que é O Ensaio como Forma. E aí a gente está esperando sair os próximos, tá? Aí. E vou tentar colocar tudo de volta aqui no meu momento tenso. Eu até acho os livros, vocês estão vendo, né? Que a bagunça é bagunça, mas não é tanto assim. Então, gente, é isso. Esse texto não cai na prova, tá? Deixa para lá. Se vocês quiserem usar também, claro, mas a ideia é muito mais uma leitura estrutura, ler os textos e explica. E qualquer problema, o Yuri ajuda vocês, tá? Ele não veio hoje porque ele está atrasado no trabalho, o Yuri, faz um monte de coisa, inclusive para mim, né? Ele traduz, ele revisa os meus textos, o Yuri, e ele trabalha como revisor, então hoje ele não pôde, mas ele pode ficar como monitor para vocês, e a gente vai também, eu vou tentar transcrever essa aula para vocês ficarem também com a comparação, porque a outra aula do Adorno, quem apresentou foi o João, que é um aluno do PIBID, que a gente trabalha esse texto no PIBID, que a noção do PIBID é a noção de utopia. Então, como é que é a noção de utopia? Claro que eu não leio esse texto com as crianças do ensino médio, senão elas se matam, né? Vou lá, vamos ler Adorno, criançada. Se bem que eu acho que se a gente conseguisse ler Adorno com as crianças, eles iam amar. Mas a gente lida muito com a noção de utopia, né? E, claro, com as críticas que essa noção recebeu, mas também com os problemas de você abandonar completamente essa noção. Então, a gente joga um pouco isso para os alunos do ensino médio. E a gente vai falar disso também Priscila, será que mais para frente você poderia falar um pouco sobre o processo de construção do projeto de pesquisa em filosofia? Sim, claro, eu posso fazer a apresentação, inclusive do modelo de projeto de pesquisa que eu estou fazendo com os meninos da monografia, que é o projeto para o mestrado e que serve também para o PIBIC, né? Para o PIBIC de vocês.
Gente, eu vou ter que sair porque já está quase na hora da outra aula. Deixa eu parar aqui, galera.